As imagens rodaram o mundo em questão de minutos. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, algemado. Ao seu lado, Cília Flores, uniformes prisionais, agentes federais, helicópteros sobre Manhattan. Para muita gente, aquilo já parecia o fim da história. Mas aqui está o ponto central, e quase ninguém percebeu. Aquilo não foi o julgamento final. Aquilo foi apenas a primeira audiência. E confundir essas duas coisas muda completamente a leitura do que está acontecendo. Hoje vamos responder à pergunta que realmente importa. Depois dessa audiência, é possível saber se Maduro é inocente ou culpado? E mais importante, quantas etapas ainda faltam até que exista uma resposta jurídica real? Oi, subscreva o nosso canal. Precisamos da sua ajuda para alcançar 1000 inscritos. Só você pode ajudar. Subscreva, por favor. Agora vamos começar. A chegada ao tribunal. A chegada ao Tribunal Federal de Manhattan foi histórica. Mas histórica no simbolismo, não no desfecho. O comboio atravessou a cidade sob escolta máxima. Caminhão blindado, SUVs táticos, helicóptero sobrevoando o trajeto. Do lado de fora, um anel de aço isolava o quarteirão. Manifestantes gritavam, câmeras disputavam ângulos, o mundo assistia. Mas dentro do tribunal, o clima era outro. Não havia júri reunido. Não havia testemunhas sendo ouvidas. Não havia provas sendo exibidas. O que havia era algo muito mais técnico e menos espetacular. Uma audiência processual inicial. O que é, de fato, essa primeira audiência? Essa etapa não existe para decidir culpa ou inocência. Ela serve para 4 coisas básicas. 1. Apresentar formalmente as acusações. 2. Confirmar a identidade dos réus. 3. Ouvir a declaração inicial, culpado ou não culpado. 4. Definir os próximos passos do processo. Nenhum juiz, em nenhum sistema jurídico sério, condena alguém nessa fase. Portanto, quando Maduro entra no tribunal algemado, isso não significa que ele já está juridicamente condenado. Significa apenas que ele está formalmente submetido à jurisdição da corte. Quando o promotor leu as acusações, o peso foi imediato. Tráfico internacional de drogas, narcoterrorismo, conspiração para importar cocaína aos Estados Unidos. São acusações que, se comprovadas, podem resultar em prisão perpétua. Mas aqui entra um detalhe fundamental. A acusação não é prova. O Ministério Público afirma que Maduro teria colaborado com cartéis, protegido rotas de tráfico, usado o Estado como instrumento criminal. Isso precisa ser demonstrado ao longo do processo. E esse processo ainda nem começou de verdade. Quando Maduro fala, ele não se defende apenas como réu. Ele se defende como chefe de Estado. Ao afirmar que é o presidente legítimo da Venezuela e um prisioneiro de guerra, Maduro faz algo estratégico. Ele politiza o julgamento. Isso não é incomum em casos envolvendo líderes internacionais. Mas, do ponto de vista do tribunal americano, esse tipo de argumento não substitui uma defesa técnica. O juiz não está ali para decidir quem governa a Venezuela. Está ali para responder a outra pergunta. Há provas suficientes para levar esse caso a julgamento pleno? Totalmente inocentes. O que essa frase significa na prática quando Maduro e Cília Flores se declaram totalmente inocentes? Isso não é um discurso emocional. É um ato processual. Essa declaração impede condenação sumária, obriga o Ministério Público a apresentar provas, garante o direito à ampla defesa. Ou seja, juridicamente, o jogo apenas começou. Nenhuma conclusão pode ser tirada sobre culpa ou inocência com base nessa audiência. Quantas audiências ainda faltam? Aqui está uma parte que quase ninguém explica.
e que aumenta muito a retenção quando bem compreendida. Um caso desse porte costuma ter: ponto 1. Audiências preliminares adicionais, discussão de competência, pedidos de nulidade, debate sobre legalidade da captura. Ponto 2. Fase de produção de provas, documentos, relatórios de inteligência, cooperação internacional. Ponto 3. Audiências de testemunhas, agentes, especialistas, delatores. 4. Argumentações finais. 5. Sentença. Isso pode levar meses ou anos. Portanto, quem diz que Maduro já foi julgado está simplesmente errado. A vida na prisão. Após a audiência, Maduro e Cília Flores foram levados ao Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn. Importante deixar claro que eles estão em custódia preventiva, não cumprindo pena. O local é duro, celas frias, luz acesa 24 horas, isolamento. Mas isso não é sentença, é contenção. A justiça americana entende que há risco de fuga, há risco político, há risco diplomático. Isso justifica a custódia, não a condenação. Enquanto o processo jurídico segue seu ritmo lento, a política corre em alta velocidade. Declarações de Trump. Críticas a Maria Corina Machado. Reações internacionais. Tudo isso influencia o ambiente, mas não decide o processo. Juízes federais não respondem a discursos, respondem a autos, e isso cria uma dissonância perigosa. O público acha que tudo é político, o tribunal opera de forma técnica. É aí que nasce a confusão global. Então, é possível saber se Maduro é inocente agora? Resposta curta: não. Resposta honesta: nem perto disso. Essa audiência não avaliou provas, não ouviu testemunhas, não analisou documentos, não julgou o mérito. Ela apenas confirmou que o caso existe e o tribunal aceita analisá-lo. Os réus terão direito de defesa. Qualquer afirmação definitiva agora, seja de culpa ou inocência, é opinião, não justiça. O que realmente está sendo testado? Mais do que Maduro, essa audiência testa 3 coisas. Ponto 1. A capacidade dos Estados Unidos de América de sustentar juridicamente suas acusações. Ponto 2. A força da defesa em desmontar provas e narrativas. Ponto 3. A resistência do sistema judicial a pressões políticas externas será decidido em detalhes técnicos que quase ninguém vê. A imagem de Nicolás Maduro algemado é poderosa, histórica, impactante, mas imagens não condenam. O que condena, ou absolve, são provas, procedimentos e tempo. Hoje, o mundo viu o início de um processo, não o seu fim. E até que todas as audiências aconteçam, até que todas as provas sejam analisadas, existe apenas uma certeza: a justiça ainda não falou. O resto é expectativa, narrativa e disputa de versões. E é exatamente por isso que esse julgamento importa tanto. Oi, subscreva o nosso canal. Precisamos da sua ajuda para alcançar 1000 inscritos. Só você pode ajudar. Subscreva, por favor.